E aí, desculpa Diga aí aí, atrás. professor, tudo bem? Oi, Tudo jóia? professor. Tranquilo. Que bom. E aí, Ana? E aí, Chamei vamos alguns começar. residentes, estou vendo aqui Miguel, Diego, né? Sim, a Então, gente hoje a vai gente se vai ter a apresentar. visita ilustre aí dos residentes também. Vamos ver se a gente inclui todo mundo. A intenção é que todo mundo aprenda, né? É, Então, verdade. é Sejam isso aí. bem-vindos. Que bom. A gente é da Liga Acadêmica de Cirurgia Minimamente Invasiva, que o doutor Marcelo é nosso preceptor. E a gente está com esse projeto aí de pesquisa com pacientes de transplante hepático. E a gente vai falar um pouco hoje sobre complicações dessa cirurgia de grande porte. Certo? Aí Vitor vai apresentar aí, né, Vitor? Passar aí a palavra para ele. Boa tarde, doutor Marcelo. Boa tarde, os colegas. Tudo bem por aí? Boa Como é que vocês tarde, mano. estão? Tranquilo. Tudo tranquilo. Espero que todo mundo esteja bem. Vou só iniciar a apresentação aqui. E aí vocês vão me falando se tá espelhando a tela aí para vocês. Tá sim, Vitor. Tá sim. Tá, Pronto. tá tudo Pessoal, certo. boa tarde. Meu nome é Vitor Cabral, sou ligante da Lacine. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as principais complicações e manejo no pós-operatório precoce do transplante. Eu, juntamente com Carol e Bruno, orientado pelo professor Dr. Marcelo, e hoje a gente vai conversar um pouco com o objetivo de conhecer as principais complicações e como elas se comportam, saber identificar e etc. E quando a gente fala de complicação precoce, existe um tempo, e é até 30 dias do pós-operatório desse transplante, ou seja, até um mês é a complicação precoce, que são os tipos de complicações que a gente vai conversar hoje um pouco. Bem, a gente se baseou no manual que o professor Marcelo enviou, que é o manual que é usado no Hospital Nossa Senhora das Neves para transplante, e é, é necessário uma monitorização minuciosa da função do enxerto, né, para que haja antecipação das complicações, como infecções e rejeições, que a gente vai falar mais na frente. Outro ponto é manter a imunossupressão efetiva, diminuindo os efeitos colaterais e os cuidados gerais com o paciente depois do ato cirúrgico. Falando um pouco sobre a bioquímica hepática, geralmente ela se eleva nas primeiras 24 a 72 horas da, após o transplante no receptor, e essa elevação nessas primeiras horas é consequência dos agravos do enxerto, né? Que, como é que eu posso falar? Pode levar à isquemia e também à subsequente reperfusão. Nesse primeiro momento, a avaliação da função do enxerto é uma avaliação difícil, não dá para avaliar bem, porque, de certa forma, o corpo está ali se adaptando. E vale lembrar também que o nível de consciência, o débito urinário e o estado hemodinâmico do paciente refletem a função desse enxerto. Em seguida, há um declínio das enzimas e normalização do tempo da protrombina, caso o enxerto for satisfatório. Passando aqui, essa alteração que eu falei para vocês permanecer, a gente faz uso dos exames diagnósticos conforme a necessidade do paciente. Esse fluxograma que eu peguei, não fui eu que criei, está no manual do hospital que o professor falou. Aí temos a alteração da bioquímica, faz um ultrassom, vê como é que está esse fluxo arterial, e aí em seguida vai, a depender da necessidade, vai realizando os exames, com a colangio, se há dilatação das vias biliares ou não,
faz uma colange para saber se tem estenose ou não, se um abscesso. Se tiver abscesso, drena. Se não, faz uma biópsia hepática. Se tiver estenose, biopsia também. E aí vai, seguindo. Falando das complicações, passar desse primeiro momento, falando das complicações em si, são divididas em 4 grandes grupos. O pós-operatório imediato, a complicações de UTI e enfermaria, complicações do primeiro mês, e a gente vai conversar um pouco também sobre outras complicações em qualquer tempo do pós-operatório. Por exemplo, infecções, insuficiência renal, efeitos adversos da imunossupressão e até osteopenia. O pós-operatório imediato, que ele é responsável pelas principais complicações, né? Que é o não funcionamento primário e a disfunção grave do enxerto. A UTI, a enfermaria, são complicações com trombose da artéria hepática, com trombose da veia. No primeiro mês tem as complicações biliares e até rejeição. E nas outras complicações, eu queria destacar também que nós vamos comentar os casos das infecções. Pronto, eu passo a palavra agora para Bruno. Bem, como o Cabral falou, meu nome é Bruno, sou ligante também da LACIM, obviamente, e sou secretário. E vou falar sobre o pós-operatório imediato, ou seja, logo após a cirurgia em si. Pode passar. Eu vou começar falando desse pós-operatório do não funcionamento primário do enxerto, que é esse não funcionamento do enxerto, ele representa 1 a 3% dos transplantes hepáticos. E o diagnóstico dessa complicação ele é feito com base em alguns achados laboratoriais, como elencamos aqui, e que são presentes a maioria, inclusive, no manual. Dentre eles, a persistência da elevação das aminotransferases, o tempo de protrombina prolongado, hipoglicemia e hiperpotassemia com oligúria ou anúria, que é outro achado que eu pesquisei, e também alguns achados clínicos, como a ausência da produção de bile, encefalopatia, hipotermia, sangramento de orifícios e punções, e também instabilidade hemodinâmica. Contudo, a causa dessa complicação não é totalmente esclarecida, totalmente conhecida. Existem algumas explicações, dentre elas, o mecanismo de lesão de isquemia reperfusão. Como é isso? A aorta ela é clampeada e o fígado doador é desvascularizado, ou seja, ele é privado de oxigênio e de reservas energéticas. Apesar dessa falta de nutrição celular, ele é exposto à isquemia fria no gelo, como a gente viu isso, como o Dr. Marcelo explicou isso muito bem na aula dele, e que essa isquemia fria, ela mantém inalterado o aspecto morfológico macroscópico. Porém, ocorre essa lesão, isquemia reperfusão, durante a revascularização. Além disso, tem a persistência da isquemia hipóxia, ela vai gerar alguns radicais livres que vão gerar uma lesão tecidual, endotelial, na verdade. Aí vai ocorrer a ativação das células de Kupfer pelos hepatócitos, vai haver uma mudança no nível de proteínas com eventos inflamatórios e imunológicos, e vai ter uma infiltração inflamatória aguda, presença de dano hepatocelular, consequentemente uma necrose coagulativa e grande infiltrado de neutrófilos. Essa lesão, ela se torna muito grave depois de 14 horas de isquemia fria, muito grave, e necessita de retransplante urgente. O paciente, então, com essa complicação, com o não funcionamento primário do enxerto, ele vai ser recolocado vai ser reativado como primeiro na lista, se notificado em até 7 dias pós-transplante, podendo se prorrogar por mais 7 dias a classificação. Se não ocorrer o transplante dentro do prazo, o paciente perde a condição de urgência e permanece como
com o último valor de MELD, observando também a periodicidade do exame. Então, tem esse fator dessa complicação poder reativar em primeiro o paciente na lista. Vou falar também de disfunção grave de enxerto, que os achados clínicos são bem semelhantes ao não funcionamento primário, porém vai ter uma gravidade menor e é reversível, sem ocorrer a necessidade de retransplante. Um tratamento de suporte já vai resolver. E tem, para se diagnosticar isso, tem que ter ao menos a presença de uma das variáveis. Bilirrubina de 10 miligramas por ml, razão normalizada internacional de 1,6 durante os primeiros 7 dias pós-operatório, ou aminotransferases maiores que 2.000 unidades internacionais na primeira semana de pós-operatório. Ou seja, uma dessas 3 variáveis tem que estar presente para se diagnosticar isso. Pode passar. Vou falar um pouco também de complicações que surgem na UTI e na enfermaria. Uma delas, uma bem grave, é a trombose de artéria hepática. Ela vai ter uma frequência de 5% dos pacientes, mas é uma complicação vascular muito severa, é a mais severa, e a mortalidade vai ser de 30% sem retransplante. O paciente com trombose de artéria hepática, nos primeiros 7 dias de pós-operatório, ele vai ser reativado como o primeiro na lista de retransplante. Mas também tem aquele mesmo problema do não funcionamento primário, que ele pode ser prorrogado esse tempo, que tem todos esses nuances também, que podem alterar essa reativação do paciente. Caso não ocorra o transplante dentro desses prazos, o paciente vai perder a condição de urgência e vai assumir um MELD de 40. Essa trombose, ela vai causar uma isquemia do parênquima do enxerto e também da árvore biliar, podendo causar complicações como estenose, obstrução biliar, colangite bacteriana aguda recorrente, necrose hepática maciça, sendo essa uma manifestação mais aguda e muito dramática, e abscesso hepático. E essa necrose hepática, ela ocorre em 1/3 dos pacientes. Bem, na trombose tardia, o quadro clínico vai ser mais indolente, vai ser mais ameno. Por quê? Porque vai haver uma formação de colaterais. Ou seja, não vai ser um quadro agudo que não tem para onde fluir o sangue. Ele vai dar tempo de formar colaterais e amenizar o quadro clínico. Alguns fatores de risco para essa trombose serão o doador ou receptor com artéria de fino calibre, complicações técnicas, dissecção da íntima e estenose da artéria, relação entre o peso do receptor e o do doador acima de 1,25, infecção por citomegalovírus, rejeição celular, estado de hipercoabilidade e vários outros fatores também. Problemas de anastomose, estenose não estudada do tronco celíaco, compressão pelo ligamento arqueado mediano, variação anatômica e reconstruções complexas de banca. Então, são vários fatores. O diagnóstico da trombose de artéria hepática será realizado com ultrassom Doppler nas primeiras 48 horas pós-transplante e confirmado por angiorressonância ou arteriografia. Como tratamento, a maioria dos pacientes necessitará de retransplante. Nos pacientes sem graves repercussões clínicas, como sepse, necrose hepática e colangite de repetição, e em pacientes também assintomáticos, pode ser tentado uma angioplastia percutânea. Bem, há também a trombose de veia porta. Essa trombose é de uma incidência muito mais rara, cerca de 1 a 2% dos pacientes, e ela pode ocorrer de forma aguda, com insuficiência hepática aguda, instabilidade hemodinâmica, insuficiência respiratória, ascite volumosa, varizes esofagianas e esplenomegalia.
A apresentação tardia da trombose veia porta, ela vai surgir após vários meses do transplante e vai aparecer vai ter o aparecimento mais insidioso da hipertensão porta. Quando tardia, a função hepática é geralmente preservada e o paciente apresenta esplenomegalia e varizes esofagianas. O diagnóstico dessa trombose será confirmado com ecodoppler colorido, a fase venosa da arteriografia, a ressonância magnética e a venografia transportal podem ser também necessárias. E vão ter alguns fatores de risco que podem acarretar nessa trombose de veia porta, como o estado de hipercoagulabilidade, hipotensão perioperatória e esplenectomia. Essa esplenectomia, ela se torna um fator de risco porque causa uma redução do fluxo sanguíneo e também trombocitose. Bem, o tratamento, de forma geral, da trombose de veia porta é feito por embolectomia. Isso, inclusive, está preconizado no manual, porém, tem algumas outras formas que aparecem em outras referências bibliográficas que eu citei. Se a trombose for diagnosticada precocemente, a revisão de anastomose da veia porta pode estar indicada. Ela está indicada, na verdade. A colocação percutânea de uma prótese na veia porta deve ser efetiva. E o retransplante pode ser necessário. Bem, agora eu vou passar a palavra para a Ana Caroline, que vai falar de complicações um pouco mais tardias, do primeiro mês, referente ao primeiro mês. Na verdade, são precoces ainda, né? Mas, dentre as que vocês falaram, ela é mais tardia. Bom, as complicações precoces, a mais comum é a complicação biliar, de elevada taxa de incidência. Dentre elas pode ocorrer estenose, que é a mais comum, fístulas, e a estenose, ela é como se fosse a cicatriz da fístula. Ela está relacionada diretamente com a isquemia das vias biliares. A colestase pode ser tanto persistente como progressiva, e é resultado da colacistite alcoculosa aguda ou pancreatite. Os fatores de risco: a trombose da artéria hepática, a rejeição celular aguda, o tempo de isquemia que o enxerto vai estar o tempo de isquemia que o enxerto vai estar sendo coletado, né? E a idade avançada do doador e receptor, a incompatibilidade do ABO e infecções agudas. O tratamento pode ser via endoscópica ou percutâneo, no primeiro momento, incluindo a dilatação por balão e a colocação de prótese, ou cirúrgico, né, no segundo momento. Pode passar. Pode ocorrer também rejeição celular, e quando a gente fala de rejeição celular, ela pode ser de 3 formas: hiperaguda, aguda e crônica. A hiperaguda, ela é mediada por anticorpos, e a incidência é muito rara, a maioria das vezes ela resulta de um transplante com incompatibilidade de ABO, que vem diminuindo bastante. O tratamento é o retransplante emergencial. E pode ocorrer também a rejeição celular aguda. Ela é importante, ela é frequente, causa de disfunção no enxerto, e ela ocorre a partir da primeira semana. Mais de 50% dos pacientes transplantados, eles desenvolvem a reação celular aguda, e desses 50%, 90% ocorre nos 2 primeiros meses pós-transplante. A resolução, ela gira em torno de 75%, quando ocorre nos 30 primeiros dias, e essa percentagem ela vai diminuindo de acordo com o tempo. Após o primeiro mês, ela vai diminuir. Bom, o surgimento, ela pode ser em consequência da imunossupressão inadequada, certo? A gente sabe que todo paciente, ele transplantado, ele vai ser submetido a uma imunossupressão, e quando ela ocorre de forma inadequada, é um fator de risco para ocorrer a rejeição celular aguda.
E outros fatores também, como o receptor jovem para um doador idoso, o tempo prolongado de isquemia fria maior, doença autoimune como causa da doença hepática original, também é um fator de risco. Essa rejeição celular aguda, ela cursa com aumento das aminotransferases, fosfatase alcalina e bilirrubina. E como perfil bioquímico, ele é inespecífico, né? Porque, como a gente viu, até na UTI esses exames são feitos várias vezes. E isso é inespecífico para qualquer tipo de rejeição. O diagnóstico, ele baseia-se na biópsia e nos achados histológicos que a gente encontra na biópsia, como um infiltrado portal com eosinófilo, lesão de ductos biliares, endotealite, a gente inclui nesses achados a solicitação do histopatológico de CD4 e solicita o painel de HLA. Bom, essa rejeição também pode se dar de forma crônica, menos de 5% dos pacientes transplantados isso ocorre. E essa rejeição crônica, apesar do nome, ela também pode se dar de forma precoce, em torno de 2 a 5 semanas pós-transplante, mas o pico de incidência dela está em torno do 3º mês. Ocorre após a rejeição celular aguda não responsiva ao tratamento de corticoide e após múltiplos episódios de reação celular aguda, com a persistência da elevação da aminotransferase e o progressivo aumento dos níveis de fosfatase alcalina, bilirrubina, ou raramente de forma indolente, sem episódios reconhecidos como rejeição celular aguda. Certo? A característica histológica da crônica é que há uma perda do ducto biliar e a vasculopatia obliterativa de arteríolos de médio e grosso calibre. Bom, outras complicações em qualquer tempo, que eu vou falar, que são as mais comuns, a infecção bacteriana, normalmente são acometidas pelas bactérias nosocomiais, como Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, bactéria gram-positiva, vem diminuindo a sua incidência, exceto Staphylococcus aureus, que é uma bactéria oportunista, né? E sempre está de forma resistente nos hospitais, que pode acometer, né, o paciente. Os locais do acometimento é o sítio cirúrgico, o acesso central, que muitas vezes é feito, o catéter de punção percutânea, de forma intraabdominal também, e no trato urinário. Bom, dentre as formas de infecção, a gente tem o bilioma, que são coleções intrahepáticas e perihepáticas infectadas. É uma complicação biliar, né? Os fatores de risco, como até Bruno falou para as outras também, trombose de artéria hepática, estenose de artéria hepática e a técnica cirúrgica que é utilizada no transplante, que é a coleta com jejum na anastomose, em Y de Roux. Bom, o paciente apresenta-se com febre do abdominal, mas 1/3 deles, ele abre um quadro apenas com elevação de enzimas hepáticas e leucocitose. O diagnóstico é feito pela ultrassom, ou TC, ou colangiografia. O tratamento é a drenagem percutânea. A gente pega o aspirado para levar para a cultura e assim a gente orienta com antibiótico. Normalmente as bactérias mais comuns é o Enterococcus e o Staphylococcus. E a peritonite, que é a mais séria, né, a complicação mais séria, há um risco de perda de enxerto e óbito. Ela é associada com a infecção do sítio cirúrgico, o sangramento intraabdominal e a fístula biliar. O tratamento é antibiótico, com cobertura de amplo espectro, tanto gram positivo como gram negativo, e para isolar esse germe causador, e a intervenção cirúrgica, que normalmente também é indicada.
em casos selecionados. Bom, outro acometimento de complicação é a tuberculose. A gente sabe que os pacientes transplantados, eles têm mais chance de contrair a tuberculose do que o paciente da população normal. A maioria apresenta-se de forma pulmonar. O tipo de imunossupressor que ele está submetido na questão do transplante, ele tem relação direta com a época do aparecimento da infecção e é realizada uma quimioprofilaxia com isoniazida, né, baseada no PPD do paciente. Apesar de não haver um embasamento teórico científico, ele é utilizado e ele está no manual para ser realizado. Naqueles que desenvolvem a doença, lembrar que a rifampicina, que é usada no tratamento, ela interage com os imunossupressores, e por isso tem que haver uma conversa e um protocolo específico para esse paciente. Bom, há também a incidência de infecções fúngicas. A gente sabe que são oportunistas tanto como as bacterianas, a pneumocistis, infecção que é rara, mas que pode acontecer, e a cândida também. E o fator de risco para essa infecção é insuficiência hepática fulminante, ou a coisa do retransplante. O paciente que é retransplantado, ele tem maiores chances de ter cândida, e ela também pode ser sistêmica, certo? Em alguns casos, como uma infecção por catéter ou intraabdominal. E aí a gente tem que trocar esse catéter para... E se tiver abscesso, tem que drenar esse abscesso, certo? A insuficiência renal também é comum no paciente de transplante hepático. As causas mais frequentes é necrose tubular aguda isquêmica, azotemina pré-renal, toxina por ciclosporina, tacrolimus, aminoglicosídeos, síndrome hepatorrenal persistente e sepse. Os pacientes submetidos à politransfusão, o tempo de isquemia acima de 8 horas, a encefalopatia hepática, como causa do transplante, né, da patologia do transplante, a creatinina sérica pré-operatória acima de 1,5 e a história do paciente com ascite são considerados fatores de risco para o paciente desenvolver insuficiência renal. Por isso que tem que ter um cuidado. Tem que considerar um protocolo alternativo de imunossupressão para esses pacientes. E outra complicação, que são, na verdade, efeitos adversos, decorrido de uma imunossupressão inadequada, que é a hipertensão arterial sistêmica, e a gente sabe que ela tem causa multifatorial, principalmente, e está relacionada principalmente com a taxa de filtração glomerular e a excreção de sódio, que ela se encontra prejudicada nos pacientes que foram imunossuprimidos de forma inadequada. E o uso de corticoide, inibidor de calcineurinas. As drogas de primeira escolha, né, são os bloqueadores do canal de cálcio. E qual é o objetivo do tratamento desses pacientes com hipertensão? É que todos eles atinjam um nível de pressão arterial aceitável, que é ali menor do que 14/9, pacientes com insuficiência cardíaca e diabetes também um pouco mais abaixo essa pressão, a gente tem que manter entre 13/8 e fazer um tratamento medicamentoso, certo? Bom, diabetes também é comum em pacientes, principalmente cirróticos, devido à resistência insulínica periférica, que é o que predispõe à diabetes pós-transplante. As drogas imunossupressoras, como tacrolimus e corticoides, e a infecção por HCV também predispõe o seu surgimento. E recomenda-se uma mudança de estilo de vida, dieta, insulina, durante aquela internação do paciente, e depois analisar a questão do hipoglicemia antioral, para seguir aquele paciente, como a glibecamina, né? Glibecamidina, sei lá.
Bem, a dislipidemia também, mais de 30% dos pacientes transplantados desenvolvem a dislipidemia, está relacionada com a obesidade, com as drogas imunossupressoras também. Recomenda-se uma mudança do estilo de vida, dieta, exercício físico. As estatinas podem ser prescritas com segurança, né? Sem medo do paciente desenvolver uma miosite, uma rabdomiose ou uma hepatotoxicidade, porque isso é incomum. Os objetivos desse tratamento do paciente com dislipidemia a gente ter uma taxa de triglicerídeo ali menor que 150, um colesterol HDL menor ali que 100 em pacientes de alto risco, menor que 130 em pacientes de risco intermediário e menor que 160 em pacientes de baixo risco. O tratamento ali entre baixo risco e risco intermediário é o não medicamentoso. A gente só faz com que aquele paciente mude o estilo de vida dele, faça uma dieta e com 3 meses reavalia para ver se não melhorou, entra no tratamento medicamentoso, considerando a simvastatina e, enfim, e pacientes também com hiperlipidemia refratária considerar outros medicamentos. Outra complicação decorrente da imunossupressão inadequada é a osteopenia. Frequentemente os pacientes transplantados eles apresentam osteopenia pela doença hepática colestática prévia, desnutrição e uso prolongado de corticoide e etilismo, que é uma história desse paciente, né, transplantado. Após de 3 a 6 meses de transplante, ainda ocorre uma rápida perda óssea, principalmente devido ao uso do corticoide, e todos devem receber a reposição de CaCO3, né? E se ele tiver também osteoporose, associar o bisfosfonato, certo? A gente utilizou o protocolo, que é o manual para procedimentos de transplante, usou também alguns artigos baseados nessas complicações e a gente espera ter abordado de forma geral, bem resumido, só para a gente ter uma ideia, mais ou menos. E é isso, a gente aceita críticas, sugestões e quem quiser dar dicas, doutor Marcelo aí, pode falar. Primeiramente, parabéns, Ana, Vitor, Bruno, todo mundo que apresentou aí. Acho que foi bem interessante, prático, né? E simples da gente entender. Estamos escutando, então? Sim. Então, sim. Sim, Então, a ideia é que possamos, nessas nossas reuniões, estar discutindo alguma coisa sobre o transplante. E essa discussão é também importante para o residente de cirurgia, porque eles fazem parte do transplante, entram no transplante, e também serve para as hepatectomias. Então, essas complicações de trombose, né, não tem rejeição, mas de trombose, complicação biliar, síndrome hepatorrenal, insuficiência renal no pós-operatório, tudo isso nós temos, né? Eu passei aí para a Ana, chegou aí um artigo, Ana, sim, chegou. né? Se você conseguir depois aí projetar na tela esse artigo, né, que eu acho Vou que tentar seria aqui. interessante até a gente ampliar essa discussão de Vou síndrome tentar aqui. hepatorenal, né? Manda para Porque Cabral. hã? Não, eu tô dizendo para Pode Carol mandar para mandar mim para que eu Cabral, projeto. que ele consegue projetar. Ana, manda aí para Vitor, Pronto. tá? Então, eu acho que na próxima reunião a gente poderia discutir com mais calma esse artigo aí, né? Mas para vocês aí da Liga, o que é que ficou o que é que foi interessante saber, que vocês não sabiam, né? Qual foi o aprendizado? Bom, assim, dentre as complicações a gente tinha uma noção, mas não todo o estudo, né? A gente foi procurar saber por que a complicação biliar é comum e a gente viu que tudo está relacionado diretamente com a isquemia, com
com a operação em si, né? Tudo tem a ver. E com a história desse paciente, com as comorbidades dele, e como é importante o segmento dele, né? A gente viu no protocolo que a gente segue o paciente desde bem antes do transplante e após o transplante bem mais, para ter qualquer taxa que for alterada, qualquer coisa, já diagnosticar antes e tratar, né? Porque para diminuir o índice de retransplante e a perda do enxerto. E é isso, tinha coisas também como dislipidemia, diabetes, a gente também não tinha muita noção de que isso é comum e isso se dá com a imunossupressão inadequada, com um tratamento que o paciente é induzido antes desse transplante, que pode ocorrer. Se não tiver um acompanhamento, se não tiver, ele não tiver um segmento adequado, pode ocorrer complicações desse tratamento, né? E vocês viram aí o quanto é importante a escolha do enxerto, né? Sim. Qual o paciente que está sendo o receptor, se ele tem comorbidade, dislipidemia, um coronariopata, se ele tem uma artéria ruim, se ele tem ascite, né? Sim. Qual é o child dele, não, tudo isso é importante, né, no sucesso, né? E depois os cuidados, principalmente com a vascularização, se não tem trombose da artéria, se não tem trombose da veia, né, se não tem algum estreitamento. Isso a gente vê constantemente como? Com a avaliação do Doppler, tação de Doppler, né, que na nossa rotina é obrigatório fazer no pós-operatório, e também o acompanhamento das enzimas hepáticas. Então, se você tem um paciente que está subindo bilirrubina, está subindo TGO, está subindo TGP, então algum problema tem. Ou é um problema relacionado a uma rejeição aguda, ou é um problema relacionado a um quadro infeccioso, né, ou de um quadro vascular, né? O outro dado importante é o quanto a via biliar é relacionada ao suprimento sanguíneo da artéria. Então, a gente tem um paciente, muitas vezes, com complicações biliares, de estenose da via biliar, de alguma fístula biliar, e o problema originário foi na sua vascularização, que isquemiou a via biliar é muito dependente da artéria, isquemia a via biliar e aparecem as complicações biliares. E isso que eu estou falando, também a gente pode fazer a correlação de tudo isso com as hepatectomias maiores, tá? E aí, Bruno, qual foi os aprendizados? Eu estava vendo eu acho interessante que isso que o senhor acabou de falar, da isquemia da trombose, na verdade, o paciente precisa voltar logo para estar logo ativo em lista, o hepatologista é que faz essa assim que termina a cirurgia, os cirurgiões já colocam no grupo e aí todo mundo já sabe que realmente esse paciente precisa estar inscrito em lista rápida, então o hepato junto com o enfermeiro que cadastra ele novamente, certo? Foi muito interessante a aula de vocês. As complicações, infelizmente, existem várias, né, como vocês estão vendo. Foi interessante vocês terem dividido realmente nas complicações de UTI, de enfermaria, porque é uma grande equipe que tem que estar atenta a isso. A rotina, as pessoas já sabem que pós-transplante de fígado precisa, no mesmo dia, ter solicitado uma ultrassom com Doppler, tá? Para poder avaliar os vasos. Então, assim, são rotinas que tem que ser bem alinhadas com toda a equipe. O paciente fica pelo menos 3 dias na UTI e depois desce para a enfermaria. Né? E também a colocação em relação ao uso dos imunossupressores, que muitas vezes não é só um uso incorreto dos imunossupressores. Às vezes é realmente justamente pelas alterações que causam no organismo da pessoa. Tem pacientes que realmente se tornam diabéticos, vivem a vida com um fígado bom, digamos assim, mas aí precisam de insulina, enfim.
E aí, por isso que eu disse a vocês, por isso que a gente precisa principalmente dosar os inibidores de calcineurina, que são dos imunossupressores que eles utilizam, que é o que realmente dá mais complicações. Mas outros também dá dislipidemia, como vocês falaram muito bem. Então, por isso que em toda consulta, a gente precisa avaliar realmente a dose do paciente com os exames laboratoriais, que isso vai para os clínicos, cirurgiões, enfermeiros, para toda a equipe, certo? Daiane, tu sabe informar como se dá a avaliação de biópsia, que a gente viu também que tem essa análise, né, essa possibilidade, e a gente tem pouco contato e pouca informação ainda sobre esse diagnóstico por biópsia hepática. Quando que o paciente ele é submetido a essa biópsia? E sobre a qualidade do enxerto, não é isso? Isso, também. Quando vai para avaliar a reação celular, ali, aguda, hiperaguda, crônica. Essas biópsias, elas são analisadas no CDC, que é o Centro, né, de Histologia, Anatomopatologia daqui da Paraíba, que é pelo SUS, certo? Quando tem a hepatectomia, toda hepatectomia, o fígado do receptor, ele é avaliado para biópsia, certo? E aí, nem todos os fígados que, digamos assim, os transplantes que dão certo, eles não realizam biópsia, certo? Mas quando tem alguma rejeição aguda e tudo mais, é analisado, tá? É enviado. E sempre todo o fígado do receptor, o da hepatectomia, ele é enviado para biópsia, tá certo? Ótimo. Tá aparecendo Obrigada. aí para vocês o artigo que o Dr. Marcelo enviou? Tá. Tá sim. Tá assim, Vitor. Então, a minha sugestão é que a gente marque uma reunião próxima semana e que aí com outros ligantes a gente possa discutir especificamente esse tema aí, de síndrome Ótimo. hepatorenal, né? Então, é um tema muito importante, ele determina a mortalidade do transplante, né? E esse aí é pela Sociedade de Hepatologia. Então, eu acho que é bem legal aí, até para quem não for ser cirurgião, não for ser transplantador, mas é uma revisão da parte clínica, né, a gente vai quebrar alguns paradigmas aí de uso de diurético, né, e o que é que vai ter de precisar fazer com esses pacientes. Então, eu gostaria que a próxima reunião da gente fosse só esse tema aqui, Ótimo. síndrome hepatorrenal, tá? Que eu acho que é bem interessante. Cirurgia é isso, cirurgia não é só operar não, entendeu? Eu operar e morrer depois, perder o enxerto, ter de retransplantar, não é legal. Então, eu acho que esse tema aqui é um tema bem, bem interessante para as próximas reuniões. Ótimo. Aí, no Certo? caso, vai continuar sendo na sexta, no mesmo horário, 2 A horas? gente decide mais um pouquinho mais para frente, né? Tá certo. Mas a gente mais para o final da semana, Ótimo. tá Tudo bem, certo? então. Combinado. Eu convidei os residentes e eu vou pedir para eles apresentarem alguns casos lá da enfermaria. Eu acho que é interessante vocês participarem, né? E se Sim, familiarizarem aí com o tipo dos pacientes que nós temos, tá? ótimo. Daiane, não é transplante não, mas você é bem-vinda, viu? Tá certo, doutor. Obrigada. Obrigado. Quem é que tá aí de residente para apresentar? Deixa eu ver aqui. Mariana, Miguel. Miguel tá aí, rapaz. Tem várias cirurgias gerais aí. Miguel. Miguel agora é cirurgião lá em Patos. Miguel, Mariana, Diego. Quem é que vai apresentar? Diego? Sou eu, professor. Eu vou colocar. Só um minuto. É tu, Diogo? Sim. Vamos apresentar bem objetivo, né? Pra gente não alongar Certo. muito. Outra coisa, quem puder mandar aí para Paulo Raeco os casos, né, para ele ver, também é interessante. Mandar o link. Ótimo. Ele tá aí? Eu mandei o link para ele. Mandou? Ele me Beleza. perguntar, Cadê eu ele? mandei Tá aí, pra Paulo ele. Raeco? Não, ele não sei nem se ele visualizou a mensagem. Beleza, vamos lá.
Tá aparecendo já na tela? Tá. Tá aparecendo. Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Diogo, sou residente do 2º ano do programa de residência do Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Hoje a nossa ideia é trazer 2 casos clínicos dos pacientes que a gente tratou e acompanhou na nossa enfermaria. Começando com o caso 1, paciente NMM, 48 anos, foi admitida no dia 3 de junho de 2020. Ela é do sexo feminino. Uma paciente que tinha feito uma colestectomia em setembro de 2018 e começou a apresentar esse ano um quadro de icterícia, fadiga, cansaço, tinha dor, mas não irradiava para o dorso e teve uma história de perda de peso de 3 a 4 meses. Não apresentava diarreia e tinha feito uma drenagem biliar há 12 dias do dia que ela foi internada. No laboratório pré-operatório, chama a atenção a gente ter feito a dosagem da IgG4. Essa é uma imunoglobulina associada com colangite esclerosante, aonde, de acordo com o valor, deu normal. Dos demais exames, a gente vai ter aumento de quê? De TGO, TGP e das enzimas canaliculares. Foi feita uma endoscopia no dia 20 de abril de 2020, que só mostrava uma esofagite, grau A de Los Angeles e uma estase gástrica. Ela tinha uma colangio-ressonância de 2018, na época que ela fez a colestectomia, que falava de uma vesícula biliar tópica, paredes espetadas, preenchida por conteúdo amorfo, de por sinal nas diversas ponderações. Um colédoco de calibre de 0,4, normal, sem evidência. A via biliar, isso aqui é a via biliar esquerda, aqui é a via biliar direita, mas a gente vê bem dilatada a via biliar esquerda com uma diminuição da passagem aqui para a via biliar direita. Aqui a gente vê já no corte axial também uma via biliar esquerda para cá e a via biliar direita com estreitamento que a gente não vê direito tanto a passagem do contraste. A partir do estudo dessa paciente, a gente foi feita uma angiotomografia nessa paciente para avaliar o tamanho do fígado. Volta aí um pouquinho. Volta um pouquinho. Exato, pronto. Tá dando para mim ouvir, né? Então, os estudantes aí eram uma paciente ictérica, né? Que tinha um quadro de icterícia, colúria, colírio fecal. É uma paciente que tinha uma síndrome ictérica, né? Colestase, icterícia, colúria, colírio fecal. E aqui, esse branco aqui, nesse exame de imagem, é a via biliar. Então, normalmente era para ter uma continuidade. Então, você vê aqui que esse ducto, que é o ducto 5D do 8, ele não se encontra com o ducto. Eu não sei se dá. Tá dando para ver aqui embaixo que tem 2 ductos. Mostra aí, Diogo, os ductos. Pronto, aí. Justamente aí. Existe uma falha, né, do ducto. Esse de cima é o do 5 e do 8, e o de baixo é o do 6 e do 7. Né? Então, há uma falha aqui no meio, né? Esse branco, que é a via biliar, não tá se continuando. Então, a hipótese aqui é de ser um tumor de Klatskin, que é um tumor da confluência da via biliar. E nesses pacientes, um paciente jovem, o que é que a gente precisa no pré-operatório que é importante? Drenar essa via biliar, né, já que o tratamento é um tratamento cirúrgico, com hepatectomia, então a gente precisa ter uma bilirrubina abaixo de 3. Então, normalmente no pré-operatório a gente faz essa drenagem. Essa drenagem ela pode ser feita pelo fígado, pode ser feita pela uma CPRE, ou até por um catéter nasobiliar. O catéter vem lá do nariz e é passado aqui por dentro do tumor. Mas precisa essa drenagem. Como é um paciente muito jovem, a gente tem que pensar numa doença autoimune. Existe uma colangiopatia, uma doença da via biliar por autoimunidade. E normalmente aumenta o exame chamado o IgG4, que o tratamento não é cirúrgico, o tratamento é com corticoide. Então é muito importante nessas obstruções de via biliar, pacientes jovens, que a gente tenha a dosagem dessa enzima chamada IgG4 e que a gente tenha essa drenagem da via biliar. Há uma dificuldade de a gente ter uma biópsia antes dessa cirurgia. Essa biópsia poderia ser por uma ecoendoscopia, poderia ser pelo ACPRE, mas sempre com acessibilidade muito baixa. Né? E como é um paciente do SUS, nem sempre tem acesso a todas as nossas ferramentas. Tá? Diogo, pode continuar. Eu acho que está travando um pouco aí, Diogo. A internet está ruim?
Pode ser, professor. Tá, então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, aqui, como a gente falou, foi o corte axial, né? Como o doutor Marcelo já explicou, a interrupção da condução do contraste. Foi feita uma angiotomografia. Por que uma angiotomografia? No intuito de estudar a parte vascular e saber o quanto de fígado sobraria, também fazer uma volumetria para a gente poder fazer a hepatectomia. Aqui, na época que foi feita essa angiotomo, o paciente já tinha feito aquela drenagem biliar, conforme o doutor Marcelo já falou, tinha colestectomia. Lá atrás dos ductos hepáticos, a gente já estava para ver uma diminuição da passagem do contraste. Com relação à parte vascular, a gente vê que a artéria hepática direita, ela já vai apresentar um afilamento. Eu vou mostrar na imagem para vocês o afilamento dessa artéria hepática direita. O volume total hepático foi de 1.434. Quando eu traço uma linha à direita da via hepática média, eu consigo ter o lobo direito de 857 e um lobo esquerdo de 584, que seria um lobo esquerdo condizente para eu poder deixar ele restante por pós-hepatectomia. Então, Diogo, só um ponto em volta aí, Diogo. Diogo. Oi, Diogo, tá me ouvindo? Então, pessoal, a importância de a gente fazer uma volumetria hepática, porque toda vez que a gente vai fazer uma cirurgia de fígado, é importante a gente quantificar o quanto vai sobrar de fígado, né? Então, o ideal é que a gente faça uma cirurgia de fígado num paciente que não seja cirrótico e que sobre pelo menos 40% de fígado para esse paciente regenerar o fígado, tá? Então, quanto seria 40%, 30% de fígado, né? De 40% a 30% aí, em termos de massa de fígado, né? De peso de fígado. Então, a gente diz que o ideal é que um paciente tenha 0,6% a 1% do seu peso de fígado. Então, vamos supor que essa paciente ela tenha 70 quilos, né? 1% de 70 quilos vai ser 700 miligramas, ok? E 0,6 vai ser em torno de 400 miligramas. Então, o fígado dessa paciente, o que sobrar, tem de variar entre 400 miligramas até 700 miligramas, para ser o suficiente no pós-operatório. Então, o que é que esse dado aqui me diz? Que se eu tirar o fígado direito dessa paciente, ele vai ter que em torno de uns 580 miligramas, ok? É bem no limite. Tá? O limite é de 400 a 700. Então, tá ali no meio, ok? Então, também eu não posso exagerar, tirar muito fígado, porque se eu tirar um fígado e ficar 0,6 do peso, esse fígado a gente vai ser pequeno para sustentar todo o fluxo de sangue que vem do intestino. Quanto é o fluxo de sangue que vem para o intestino? Em torno de 1.500 ml, né, por segundos. É muito fluxo, né? Então, isso aí é um fluxo muito alto de sangue que gira no fígado e o fígado tem de ser grande. Ok? Deu para entender o que eu estou falando? Sim. Pode continuar, Diogo. Bom, aqui está o corte, né, o coronal, feito um estudo tridimensional da parte vascular. Então, aqui a gente está vendo aqui aproximadamente o tronco celíaco, né, isso, a artéria esplênica vem para cá. Aqui já seria a artéria hepática comum. Aqui a gente teria a artéria hepática esquerda e aqui a artéria hepática direita, onde a gente começa a ver um afunilamento aqui da hepática direita, provavelmente devido à lesão que tinha. Essa parte em branco aqui é o dreno biliar, que foi feita uma drenagem percutânea biliar. Aqui havia a porta também no estudo do volume. Artéria hepática ainda, desculpa. Artéria hepática mostrando aqui também a prótese que foi colocada. E aqui a hepática direita mostrando essa diminuição do fluxo dela. A porta, também o estudo da parte venosa. Veio a porta com seus ramos também para a gente poder ver como ela está se comportando, se tem algum nível de obstrução. Esse daqui foi quando foi colocado o dreno, que a gente vê justamente aqui. Então, nessa imagem aí, o que é que observamos, né? Diogo, tá meio ruim essa internet.
Então, o que é que a gente observa? Que esse preto aqui que tem acima é a viabilidade do lado esquerdo. Do lado direito não tem o preto, então não tem via biliar. O que mostra que na confluência dos dois existe um tumor que está em azul. Isso aí foi feito na drenagem biliar, na tentativa de drenar essa bile antes da cirurgia. E aí está essa imagem aqui. Então falta esse conteúdo dentro do quadrinho azul, que era para ser preto igual a esse de cima, que é a via biliar esquerda. Então o tumor está justamente aí. Embaixo do azul dá para ver os clipes da colestectomia, tá? Então, o objetivo era fazer essa cirurgia. Pode prosseguir, Diogo. Aqui ainda um pouco das imagens que a gente tem sobre a volumetria. Aqui é a prótese colocada ali na agenda biliar. Então, só um pouquinho, Diogo. Antes da cirurgia, a gente faz uma previsão de como vai ser a cirurgia. A gente pede o radiologista para simular uma hepatectomia. E aí ele vai dizer para a gente o quanto de fígado tem de um lado e o quanto de fígado tem do outro. Como esse paciente tinha o tumor mais indo para a direita, a gente tinha que tirar o fígado da direita. Mas lembre que o fígado da direita era maior do que o da esquerda, mas a gente tinha de tirar o da direita nessa situação. Certo? Então é importante esses exames antes para a programação cirúrgica. Vai, Diogo. No dia de junho foi feita a cirurgia, foi feita uma trissegmentectomia hepática. 5, 7, 8. Foi feita uma derivação bilidigestiva com o que sobrou do segmento 2 do segmento 3, feito direto com jejum na anastomose. O 1 também saiu nessa, porque a gente sabe que em torno de 40% desses pacientes têm um lobo 1 acometido por doença também. Aqui mais uma imagem da cirurgia. Aqui o lobo remanescente. A derivação aqui sendo feita. Aqui o fígado que foi retirado. A anatomia patológica veio um produto de hepatectomia, um colangiocarcinoma, na confluência dos ductos hepáticos direito e esquerdo, já tinha uma invasão angiolinfática, o estadiamento da patologia foi um PT2-NX, margem livre, comprometimento de neoplasia, ou seja, uma margem livre, e esse linfonodo retocólico foi que a gente também tinha tirado para fazer uma congelação prévia, que também deu a presença de adenocarcinoma. Deixa eu passar. Oi, estão me ouvindo? Estou. Então, essa internet aí depois a gente tem que melhorar, viu, Diogo? Tá meio ruim essa internet. Eu vou tentar compartilhar aqui. Hã? Tá travando? Tá travando. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar aqui. Só um pouquinho. Descompartilha a tua aí, Diogo. Tá dando para ver meu computador agora? Tá sim. Tá, né? Pronto. Então, vocês estão vendo essa imagem aqui que eu estou circulando? Sim. Então, o fígado, ele segue mais ou menos a ideia do mapa de Paris, né? Que foi dividido por um cirurgião chamado Coinot. Então, ele dividiu mais ou menos uma forma do caracol, assim, ó, certo? Então, a gente tem o 1, que é o lobo caudado, o 2 e o 3 aqui, tá? Aí vem 4, 5, 6, 7 e 8. Então, é um caracol, assim, ó, no sentido horário. Tá? Então, tem 8 segmentos. Cada segmento desse tem uma artéria, uma veia que chega, uma via biliar e uma veia que sai. Né? Então, chega uma veia, uma artéria, uma via biliar e sai uma veia. Ok? Deu para entender? Estão me ouvindo? Sim, deu para entender.
Então, quando a gente faz a cirurgia, é importante que a gente mantenha 40% desse fígado, né, que chegue uma veia, uma artéria, uma via biliar e que saia uma veia, tá? Então, a gente sempre tem que pensar nisso aí quando a gente faz uma cirurgia de fígado de grande porte. Então, quando a gente tira aqui o meio é dividido não pelo ligamento falciforme, não é aqui o meio. O meio, ele vai do fundo da vesícula, né, até essa saída da veia hepática média. Eu tenho a veia hepática direita, a veia hepática média e a veia hepática esquerda. Então, aqui é que divide o meio, que é justamente na veia cava, apesar do falciforme ser aqui, ok? Tudo que está do lado direito, quando tiramos esses quatro segmentos aqui, a gente diz que é uma hepatectomia direita. Hepatectomia esquerda é quando a gente tira isso aqui, ó. Certo? 2, 3 e o 4. É uma hepatectomia esquerda. Então, hepatectomia direita, hepatectomia esquerda. Quando a gente tira só esses dois aqui, que estão do lado esquerdo do falciforme, é uma hepatectomia lateral esquerda. Não é hepatectomia esquerda mais. É só uma hepatectomia lateral esquerda. Quando a gente tira esses quatro, mais esse aqui, ó, que é o 4, que a gente corta aqui justamente no falciforme, a gente tem uma trissegmentectomia direita. Por que trissegmentectomia? Porque você tira esse 4, tira o conjunto desses aqui, que é o segmento anterior, e tira o conjunto desses aqui, que é o segmento, que é um segmento posterior. Ok? Então, é 3 segmentos. Então, por isso que trissegmentectomia. Quando eu quero tirar esses, mais esse aqui, né, tudo daqui para cá, aí eu tenho uma trissegmentectomia esquerda. No caso específico desse caso, precisa tirar esse aqui de trás, que é o chamado lobo caudado. Porque essa bifurcação aqui, quando o tumor é aqui, ó, que chama de Klatsky, então drena por 1. Aqui está metastatizando para o 1. Então, é importante tirar o segmento 1, que pode estar presente nessas células cancerígenas aqui, até em 40% dos casos. Deu para entender um pouquinho aí da anatomia? Deu sim. Tá? Então, essa paciente aí foi feita uma trissegmentectomia, porque tinha um tumor chamado tumor de Klatsky. Então, vou colocar aqui para vocês. Ó. Klatsky. É assim que se escreve, ó, Klatsky. Né? Existe uma classificação para o tumor de Klatsky, né? Tem aqui, ó. Tá? Tipo 1, antes da bifurcação. Tipo 2, chegando na bifurcação. Tipo 3A, que era o dessa paciente. 3B vai para um lado, 3A vai para a direita e 3B para a esquerda, até chegar na bifurcação. E o 4 vai para os dois lados. E normalmente esse paciente aqui é candidato a só drenagem, paliação ou, eventualmente, um transplante. Então, o que é que foi feito nessa paciente? Foi tirado tudo isso aqui, ó. Certo? Foi feita uma hepatectomia direita e deixado isso aqui. Ok? Deu para entender isso aí, gente? Deu sim. Deu sim. Diogo, quer continuar aí, Diogo? Diogo? Ele saiu? A internet deve ter caído. Pronto, professor, estou ajeitando aqui, só um minuto. Essa é a apresentação desse aí que você tinha terminado, né? Isso, vou voltar para continuar o segundo caso clínico de Heraldo. Está aparecendo? Continuando normal? Tá Está aparecendo. aparecendo a apresentação? Tá, ok. Tá. Então, caso 2, paciente EBS, 72 anos. Ele, na verdade, estava no serviço da clínica médica do nosso hospital. Tinha uma história de dor abdominal e uma lesão sólida, endurecida, que era palpável em hipocôndrio direito. Esse paciente já tinha uma história de uma hepatite C de mais de 10 anos, sem tratamento, tinha história de alcoolismo, mas já estava abstêmico, tabagismo e uso de drogas psicoativas. Na admissão, foi evidenciado uma ausência, não tinha ascite e outros estigmas de insuficiência hepática. Foi classificado como um Child A5. Essa aqui é a tomografia dele da admissão. Então, você vai perceber
Aqui é a parte do tórax, né, de mediastina. A gente não vê lesões no mediastino, não vê lesões no parênquima hepático. Deixa eu começar a janela de abdômen, não começou. E aqui começa o abdômen. A gente tá vendo essa lesão toda aqui. Era a lesão que ele tinha, ocupando basicamente todo o lobo direito. Na TC de abdômen dele, então, pelo laudo, via-se uma lesão sólida infiltrativa, medindo cerca de 17 por 13,6 por 12,8, comprometendo todo o lobo hepático direito. Lesões adjacentes, medindo 5,8 eixo, e era sugestiva de um CHC. Como a gente falou, a TC de não tinha nenhum implante secundário. No pré-operatório, chamava atenção esse paciente tinha uma alfa-feto bem elevada. Ô, Diogo, tá parado aqui pra gente. Não tá aparecendo, Diogo. Ainda tá no caso 2. Espera aí, professor. Tá aparecendo a tomografia, professor? Não, tá parado em caso 2. Deixa eu reiniciar aqui. Está apresentando agora a tomografia? A imagem da tomografia? Uhum. Então, vou rodar ela aqui, então, de Então, novo. gente, que a gente viu aí, eu acho que na aula passada, os estudantes, que a gente falou nos critérios para o transplante, né? Então, esse paciente é um paciente cirrótico, né? Mas que tem uma lesão muito grande, que não preenche os critérios do transplante, tá? Pode continuar, Diogo. Passou a imagem, professor, aqui? Está passando? Não. Não, não apareceu, não. Não está passando a imagem. Porque aqui está passando, não está, acho que a internet está caindo. Apareceu agora. Pronto. Então, pessoal, é assim, tá vendo toda essa lesão desse lado aqui, ó, né? É uma lesão de um paciente cirrótico. Então, até que prova o contrário, né? Uma lesão sólida no paciente cirrótico é um hepatocarcinoma. Né? Esse paciente tem uma lesão muito grande no fígado, o que possibilitava ir para o transplante. Ok? Então, a opção nesse caso dele aí foi fazer uma hepatectomia, ó, olha o tamanho da lesão, ó, 17 por 13 por 12. Então, não era candidato ao transplante esse paciente, né? Então, a opção nesse caso aqui, né, e ainda tinha outra lesão de 5,4. Então, a opção desse caso foi fazer uma hepatectomia, tá? Esse paciente, por diversos motivos, o ideal, como a gente na época tinha pensado, era fazer também uma angio-TC para ver a volumetria dele, mas por N motivos não conseguiu ser feito essa angio-TC. Entretanto, o doutor Marcelo tinha visto já que ele tinha uma trombose à direita e que tinha havido crescimento, uma hipertrofia do lobo esquerdo dele, que possibilitava a tentativa da cirurgia. Como eu falei, do ponto de vista laboratorial, ele tinha uma alfa-feto bem aumentada de 381,5. Ele já tinha aumento também de TGO, TGP e enzimas canaliculares. Foi realizada a Nesse caso, houve a preservação do segmento 1 e do lobo hepático esquerdo que estava hipertrofiado. Aqui a imagem da lesão. Era bem grande, a lesão bem extensa realmente. No anátomo patológico da peça, foi um paciente que realmente confirmou um carcinoma hepatocelular,
moderadamente diferenciado, margens cirúrgicas livres e, do ponto de vista de anatomia patológica, um estadiamento PT3-NX. Esse paciente no pós-operatório, no início do pós-operatório, estava evoluindo estável. Em compensação, quando começou a chegar sétimo, oitavo dia de pós-operatório, ele começou com quadro de leucocitose, a função renal dele começou a piorar, teve episódio de dispneia, hipotensão refratária, e procurava um foco infeccioso para ele, porém não se achava um foco infeccioso evidente para ele. Até a tomografia de tórax foi feita para descartar COVID-19, porém não era compatível com COVID-19. A função renal dele piorou bastante, a nefro foi chamada para avaliar isso aí, pensava em uma doença renal crônica, ou mesmo, o tema da próxima, o doutor Marcelo está propondo, uma síndrome hepato-renal. Em discussão conjunta com a gastroclínica, foi optado por fazer uma otimização da hidratação, foi retirado os hipertensivos como os bloqueadores de renina e angiotensina, e foi iniciada uma expansão com albumina, albumina pura. Esse aqui é o laboratório dele, em torno do 8º DPO, a gente começa a ver uma piora da função renal, aumento de ureia, aumento de creatinina, e foi quando foi começado esse novo protocolo para ele. Aqui a evolução dele também, já mais para frente, né, do pós-operatório dele. Começamos a ver também uma piora da fosfatase alcalina, piora da... Esse paciente, ele na verdade começou a fazer ascite de repetição. Essa ascite a gente tinha que ela drenava pelo ponto do dreno que a gente tinha, tanto que foi feita uma nova sutura no ponto do dreno. Ele apresentava um quadro que ele estava sempre distendendo, fazia uma ascite grande, volumosa, parava de eliminar fezes, parava de conseguir se alimentar, e aí se faz paracentese de alívio nele recorrente para poder controlar essa ascite que ele tem. Está aparecendo essa segunda tomografia? Tá sim. Tá sim. Essa tomografia aqui já foi uma tomografia do pós-operatório já. Então, a gente já vê aqui a região do fígado ocupado, na verdade, pelas alças, e o lobo esquerdo aqui. Isso aqui é a grande quantidade de ascite que ele estava formando dentro do abdômen. Ele distende bastante por causa dessa quantidade de ascite. Ok, tá tudo certo aí, Diogo? Tá, professor, tá rodando aí, né, o vídeo? Tá rodando. Tá ok. Conforme estado um novo ultrassom para ele, para a gente ver como é que estava Ele precisava de um fígado no pós-operatório suficiente para ele suportar aquele fluxo de sangue. Então, foi bem no limite, né, no limite para o peso dele. Porém, a gente não tinha nem a volumetria, foi meio assim no olhômetro. Porém, esse paciente já tinha uma certa idade, já era um paciente que tinha algumas comorbidades, e tinha um fígado que a gente, apesar de achar visualmente que o tamanho dele era adequado, ele é um paciente cirrótico, então a função do fígado não é uma função adequada, né? Consequentemente, o fluxo sanguíneo não ia passar adequadamente para aquele fígado. O que é que acontece com esses pacientes, né? Eles acabam tendo uma congestão, né, de sangue antes da chegada do fígado. Isso aí, de certa forma, gera um componente de hiperpressão do sistema venoso, e aí já é uma razão de formar ascite. E ele tem um mecanismo reflexo para isso, que é a vasoconstricção da artéria. Essa vasoconstricção da artéria que vai para o fígado também promove uma vasoconstricção da artéria renal. E aí, o que é que acontece com esse paciente? Esse paciente faz uma insuficiência renal, que nós chamamos de síndrome hepatorrenal, né? Esse paciente
é um paciente que a gente precisa que o fígado dele cresça, né? Ele não vai crescer de uma hora para outra, porque ele não tem um fígado com uma função normal, e não pode dar diurético para esse paciente. Se der diurético, já o rim dele já está ruim. E se der mais diurético, piora ainda mais a função renal. Então, o tratamento desses pacientes com albumina, né, que a gente faz proteína nesse paciente, e pode-se usar uma medicação chamada telipressina, uma medicação para ajustar a pressão do sistema venoso desses pacientes, ok? Então, essa é a forma de tratar esses pacientes, né? Esse paciente tem uma síndrome hepatorrenal. Então, atualmente é um paciente que está com um controle difícil da sua ascite, em função justamente dessa disfunção entre o fígado e o rim, né? Então, um cuidado que sempre temos que ter de evitar estar fazendo diurético. Então, é por isso que eu pedi para vocês verem aquele artigo, né? Tentar que a gente possa discutir melhor essa síndrome. Diogo, quer falar alguma coisa mais da evolução desse paciente? Esse paciente teve uma evolução bem interessante, né? Como a gente falou, ele saiu da enfermaria da cirúrgica, ele foi para a enfermaria da clínica médica para continuar essa compensação dele da suspeita de síndrome hepatorrenal. E é interessante assim que o quadro dele era muito recorrente. Ele faz ascite, quando ele faz ascite ele distende, quando ele distende ele para de se alimentar. A clínica médica já chamou a gente algumas vezes para avaliar esse paciente, sempre ele suspeitando de uma peritonite, porém realmente o paciente não tem peritonite. Ele tem, na verdade, isso como o Dr. Marcelo já falou, ele também tem uma insuficiência hepática por conta da doença de base dele, e ele fica fazendo esses episódios de recorrência. Tanto que ele praticamente faz paracentese 2, 3 vezes por semana. É um quadro realmente bem arrastado dele. Ok. Alguém dos estudantes quer perguntar alguma coisa? Tranquilo aqui, eu tô sem perguntas. Tá, deixa eu ver no site, aqui no chat. Então, os residentes querem falar alguma coisa, querem perguntar? Eu acredito que como a gente também vai estudar essa semana, né? E acho que vão surgir mais dúvidas quanto à síndrome hepatorrenal. Ok. Então, eu vou interromper a reunião. Acho que foi proveitoso hoje, né? A gente discutiu aí alguma coisa sobre o transplante, o pós-operatório, ilustrando com esses dois casos. Vou conversar com o residente, ver se da próxima vez a gente melhora um pouquinho a internet e talvez isso aí esteja quebrando muito a apresentação dos casos, né? Mas a gente vai tentar ver o que é que está acontecendo. De sempre mesclar casos com a reunião, eu acho que fica mais dinâmico assim, né? Fica ótimo. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. E a gente faz essas reuniões assim de 1h30, eu acho que é um tempo bacana, que não fica um tempo também muito prolongado, cansativo. Certo? Verdade. Residente, quer falar alguma coisa? Não? Quer perguntar alguma coisa? Ana, então a gente combina o próximo tema e o próximo dia. Ótimo. Tá certo? Fechado? Vai se falando. Então ficará Combinado. síndrome hepatorrenal, né, professor? Isso, síndrome hepatorrenal, e a gente vai tentar ver se traz mais alguma coisa aí. Eu vou conversar com os residentes. Pronto, já tem um grupo Tá bom? que a gente já tinha esse tema, só fez adiantar. Perfeito, então. Combinado. Pronto. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau, gente. Foi ótimo. Tchau, tchau. Tchau, doutor Marcelo. Tchau. Obrigada.